A cena final do episódio 7 de Oshinoko deixou todo mundo de boca aberta ao ver a Akane simplesmente encarnando a Ai bem ali na frente do Aqua. E essa transformação parece ter sido a solução para todos os problemas dela. E de quebra ela conseguiu encantar até um cara bonitão que nem o Aqua. Mas será que vai ser tudo tão fácil assim? As coisas podem não sair exatamente do jeito que ela imagina, e o preço que ela pode ter que pagar por isso é bem alto. Então já se liga aí, porque hoje a gente vai conversar sobre o que pode acontecer nessa relação deles. E aí galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Edu Parielli e é um grande prazer ter a sua presença em mais um vídeo aqui no canal. Galera, antes de eu começar aqui, eu só quero avisar vocês que tudo que eu vou falar nesse vídeo é a minha interpretação, ok? São as minhas teorias com base em todas as informações que o anime já trouxe até agora. Eu não quis ler o mangá ainda pra não estragar minha experiência com o anime, né? Que até agora tá sendo super legal, galera. Então tenham isso em mente, ok? Bom, a Akane surgiu no episódio 6 de Oshinoko como uma colega de trabalho do Aqua no reality show de namoro que ele está participando durante esse arco da história. E por ser uma garota mais séria e reservada, ela acaba sofrendo por não conseguir se destacar muito nesse meio. Ao mesmo tempo, ela começa a sofrer uma grande pressão da agência dela. E ela se esforça ainda mais para conseguir ter algum momento marcante no programa que já vinha sendo dominado por uma outra garota chamada Yuki. Mas é aí que o tiro sai pela culatra. Porque tem um momento lá que as duas estão discutindo e a Akane acaba machucando o rosto dela sem querer. E a coitada quase surta lá, porque machucar o rosto de uma atriz ou de uma modelo que depende muito da imagem, né, para se sustentar no trabalho, é um negócio muito pesado. Mas apesar de toda a tensão do momento ali, a Yuki entende o que rolou com a Akane e perdoa ela. Só que aí a produção do programa faz uma sacanagem lá e edita as cenas de uma forma que faz parecer que a Akane foi a grande vilã da situação. E aqui a gente tem outro paralelo muito interessante com a vida real, que é a manipulação da mídia, galera. A partir daí a casa só cai pro lado dela, porque as pessoas começam a despejar um ódio violento contra ela nas redes sociais. E ela até se desculpa lá no Twitter dela e tal, mas isso só inflama ainda mais a coisa toda. A perseguição e os comentários das pessoas vão ficando tão pesados que chegam até ao ponto de falar que ela deveria se matar. E a Akane fica tão traumatizada com tudo isso que ela realmente tenta se matar, mas felizmente o Aqua chega bem lá na hora e consegue impedir ela. Depois disso, ele e a galera que participa do programa junto com eles lá decidem fazer um vídeo pra ajudar ela e pra mostrar pras pessoas um outro lado da Akane que o programa não mostrou. E como esperado, o vídeo ajuda a melhorar a imagem dela e acalma um pouco os ânimos da galera na internet. E com isso, ela finalmente consegue voltar pro programa. Seguindo a orientação das meninas, a Akane resolve criar um personagem para interpretar no programa como forma de se proteger mais ali dos insultos das pessoas. E depois de ouvir a opinião do Aqua, ela decide usar a Ai como referência e começa a estudar ela de uma forma simplesmente assustadora. Parecia até uma investigadora de polícia fazendo perfil de criminoso. E no fim do episódio 7, ela ativa lá as estrelas nos olhos dela, ou Roshigan, como dizem alguns aí, né? E começa a falar e agir de forma idêntica à da Ai. E é claro que a princípio o Aqua perde o chão ali e fica totalmente dominado pelo carisma que ela emana. Mas depois de pensar um pouco melhor e trocar uma ideia com a Kana, ele percebe que ele só estava encantado pela imagem da Ai que ela estava simulando. O que realmente interessa para ele é o talento dela em analisar, compreender e simular perfeitamente o perfil psicológico e até a linguagem corporal de alguém. Porque é óbvio que ele quer usar isso a favor dele, né galera? E quando chega no final do programa, ele parte para a tática da sedução e lasca um beijo na Akane. Assim ele poderia seduzir e até manipular ela mais facilmente. Um pouco depois eles conversam sobre como vai ficar a relação deles e tal, mas o Aqua manda a real e fala que ele não tem sentimentos amorosos por ela, mas que ele se interessa muito por ela como atriz. E aí ela fala que por ela tudo bem, para eles manterem tudo só no profissional mesmo. E é a partir daqui que a coisa pode começar a complicar, galera. Mas antes da gente ir para essa parte, eu quero aproveitar esse pequeno momento e pedir um pouco da sua força aí para se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos para me ajudar a realizar o meu sonho de crescer aqui e poder levar um pouco de alegria para a vida de todo mundo que ama a cultura nerd. Então já deixa aquele like maroto aí porque eu vou continuar na luta. Bom, se a gente for fazer uma engenharia reversa e analisar os sentimentos e a personalidade da Akane, a gente consegue compreender o motivo pelo qual ela se sente mais próxima do Aqua agora. Afinal, ele é o cara que não apenas salvou a vida dela, como também ajudou a salvar a imagem dela, né? E ela fala que ela quer retribuir o gesto dele, e só aí já dá pra gente perceber que os sentimentos dela são uma mistura de admiração por achar ele um cara gentil e também por se sentir em débito com ele.
E a reação dela a isso foi se reformular completamente para que ela pudesse se tornar o tipo de garota ideal para ele. E como disse a Akane não interpreta um personagem, ela se torna ele por completo. Ou seja, ela está se forçando a ser alguém que ela não é. Ela conseguiu replicar até as estrelas nos olhos que a Ai tinha, que no caso dela era mais uma representação do medo e das mentiras do que de glamour e autoconfiança. Eles refletiam o estado confuso e deplorável da mente dela. Então, na verdade, é uma grande ironia que a Akane consiga ter as estrelas também. Pelo comportamento normal dela, que a gente vê durante a maior parte do tempo durante esse arco, dá pra dizer que a Akane é o tipo de pessoa que não tem confiança em si mesma. E como ela consegue fazer as estrelas nos dois olhos, isso poderia ser até uma representação de que ela não apenas está mentindo pra todo mundo agindo como alguém que ela não é, como também pra ela mesma sobre ter sentimentos por um cara que só ajudou ela e mais nada. Então, se ela continuar nessa pegada de se forçar a ser o ideal de outra pessoa, ela pode acabar acentuando ainda mais o problema de autoconfiança dela. Fora que ela também poderia desenvolver uma certa dependência emocional do Aqua, o que seria péssimo para ela, porque ele só está interessado em usar ela para os propósitos dele e mais nada. Além disso, a gente tem que lembrar que os haters e os ataques a ela na internet diminuíram bastante, mas não deixaram de existir. E o próprio Aqua comenta que algumas pessoas ainda vão ficar obcecadas por esse escândalo por anos e anos. Ou seja, a insegurança dela em relação a isso também poderia fazer com que ela se prendesse ao Aqua, só que mais para ter o apoio dele do que por amor mesmo. E se a gente extrapolar um pouco essa situação e for para um lado mais pesado, dá para imaginar facilmente eles tendo um tipo de relação super tóxica. Porque da parte do Aqua, ele vai fazer o que tiver que fazer para manter ela do lado dele, para ele poder usar ela nos objetivos dele. E o máximo que ele veria nela, além dessa finalidade, seria tipo uma forma dele consumar a obsessão que ele tem pela Ai. Sei que vocês me entendem, né? Enquanto que ela poderia desenvolver uma fixação em querer conquistar o amor dele de fato. Bom, no mínimo dá pra dizer que essa reforma íntima da Akane para poder imitar a Ai não vai fazer muito bem pra ela. No pior dos casos, ela poderia acabar exatamente como a Ai, perdida em um mundo cheio de mentiras e falsos amores que no final acabaram levando ela à morte. Afinal, uma das coisas que esse arco do reality show mostrou foi que quando uma pessoa fica obcecada em atingir uma certa meta ao ponto de até se forçar certas coisas para isso, ela pode acabar cometendo erros e colocando tudo a perder. Mas independente dessa relação com a mídia, eu acho muito interessante a forma como essa parte comportamental da Akane dialoga com a vida real. Porque, cara, tem muita gente que faz isso. Tem muitas pessoas que tentam se moldar no ideal de outra só pra ter a afeição da pessoa, pra conseguir ter ou pra manter um relacionamento. E o pior de tudo é que se você parar pra pensar, essa ideia é de fato atraente. Quem não gostaria de ter uma pessoa que pudesse ser e corresponder a tudo que você quisesse? Para e pensa. Mas muitas vezes isso leva essas pessoas a terem relações bem infelizes também. Além disso, a jornada de vingança do Aqua com certeza ainda vai trazer mais tragédias para ele e para as pessoas ao redor dele. E como eu disse lá no começo do vídeo, eu não faço ideia de como vai ficar a relação deles mais pra frente na história. Mas eu acho que a Akane não é a pessoa certa e com o psicológico necessário para causar algum tipo de mudança no Aqua e tal. Então é bem possível que uma relação com ele não acabe muito bem pra ela. Mas agora que eu já falei pra caramba aqui, eu quero saber de você. Qual foi a sua impressão dessa transformação da Akane? Você acha que ela vai ser manipulada pelo Aqua ou será que a relação profissional deles vai virar um amor de verdade? Conta pra mim aí nos comentários que eu quero saber. E só pra te lembrar, deixa aí aquele like maroto que ajuda pra caramba a fortalecer o canal, beleza? Foi um imenso prazer ter a sua companhia até aqui. Eu espero de coração que você tenha uma semana sensacional e que possa ter um merecido descanso no fim de semana. Um grande abraço e eu te espero pra gente curtir juntos no próximo vídeo, beleza? Valeu!